Bom dia de segunda-feira, de nova semana e novo desafio. E o nosso tema de hoje é agenda pessoal e profissional. E aí, você tem duas agendas, usa uma só? Ou então, se você usa algum aplicativo, você usa o mesmo para tudo ou usa coisas diferentes? Então, se você curtiu esse tema e está aí perdida com 1000 agendas diferentes, sem saber onde anotar cada coisa, já curte o vídeo aqui embaixo porque ele é para você. Essa dúvida, ela aparece bastante por aqui. E eu também já tive ela. Eu também não sabia se eu enchia a minha agenda de anotações colocando tudo de todas as áreas da minha vida ou se eu separava em lugares diferentes. E aí, para resolver esse problema, eu fui testando. Testei de tudo. E aí, a melhor parte é que eu já vou te contar o resultado do meu teste aqui, que aí você já vai saber o que vai ser melhor para você. Na época, eu usava agenda física, de papel mesmo. E eu comecei a escrever as minhas tarefas pessoais e profissionais na mesma agenda. E ficou uma bagunça. Eu tinha uma linha com uma anotação de aula da pós-graduação, logo embaixo reunião com o cliente, depois tinha ali uma contestação para fazer, na linha de baixo tinha anotação que eu precisava comprar um presente para um aniversário, só que era tudo junto, escrito do mesmo jeito e no mesmo lugar. E essas tarefas tinham pesos e importâncias diferentes. Algumas tinham horário, outras não, por isso que ficou essa grande bagunça. E aí eu resolvi mudar. Eu fiz uma agenda para tarefas pessoais, e aí eu incluía também alguma aula que eu estivesse fazendo, e outra para as demandas do escritório. No início eu amei, porque era uma ótima desculpa para eu comprar duas agendas, e eu adorei essa parte. Mas também começou a dar problema. E os problemas foram mais sérios do que a grande bagunça ali do primeiro teste. Aconteceram algumas coisas, eu acho que elas podem acontecer com você também, se você for usar duas agendas físicas. O primeiro problema, menos sério, mas ainda assim desconfortável, que é o peso de carregar duas agendas para cima e para baixo. Eu não gosto de carregar muita coisa, então isso ficou bem chato para mim. E aí, por causa desse primeiro problema, em vários dias eu deixei a agenda pessoal em casa e usava só a profissional. Só que aí vinha os outros grandes problemas. Eu chegava no escritório e o cliente pedia uma reunião no dia tal, tal hora. Só que a minha agenda pessoal não estava comigo. E aí vice-versa também, porque várias vezes eu não levava a agenda profissional para casa e eu tinha o mesmo problema. Então, o cliente me pedia uma reunião, pela agenda profissional eu estava disponível. E aí depois eu ia lá e descobria que eu tinha uma consulta naquela hora. Esse é um grande problema que aconteceu. E, além disso, várias vezes eu acabava esquecendo de levar uma ou outra para algum lugar. Isso foi gerando mais problemas do que soluções. Esse sistema pode até funcionar para você se você anda com certeza o tempo todo com as duas agendas. Mas mesmo assim, eu ainda acho um pouco perda de tempo, porque você tem que olhar as duas antes de conseguir marcar alguma coisa. E foi assim que eu cheguei no meu terceiro teste, que foi voltar tudo para a mesma agenda, só que escrevendo com cores diferentes e em lugares diferentes. Eu ainda usava aquela agenda física, era daqueles planners com as colunas verticais, assim, para escrever, sabe? Então, assim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E aí, na parte de cima, eu começava escrevendo as tarefas do escritório, e se eu tinha tarefas pessoais, eu começava escrevendo de baixo para cima. Então, as tarefas do escritório eu escrevia aqui, de caneta azul, começando de cima para baixo, e as pessoais eu escrevia de caneta vermelha, começando de baixo para cima. Assim funcionou bem mais, porque esse método resolvia vários problemas. O da agenda única, então eu sempre tinha todas as informações à mão, e eu sabia só de olhar numa página se eu tinha disponibilidade para aquele compromisso. Funcionou bem. Até que eu comecei a ter muito mais tarefas pessoais e profissionais. E começou a não caber naquela listinha vertical do Planner. Eu faço mais aulas hoje, eu tenho as tarefas aqui do canal, da página do Instagram, tem todos os compromissos que envolvem a orquestra e o meu volume de trabalho do escritório aumentou demais também nos últimos 2 ou 3 anos. E aí, somado ao fato que agora a gente fica transitando entre BH e São Paulo e trabalhando de home office em vários lugares diferentes, me deu muito desânimo de ficar carregando a agenda para cima e para baixo. E aí eu fui testar os aplicativos. Atualmente, eu estou usando o Todoist e eu mantenho todas as minhas tarefas no mesmo aplicativo. Já tem 2 anos que eu tenho feito assim, não pretendo mudar. A vantagem dos aplicativos é que você pode colocar cada tarefa com a tag de qual projeto que ela é. Então, no meu Todoist, apesar de ser um aplicativo só e uma lista só, eu tenho o projeto escritório, o projeto produtividade leve e o projeto Lívia. E aí eu escrevo as tarefas todas com a tag específica e posso ir reordenando ali na ordem de prioridade.
E você consegue fazer isso com todos os principais aplicativos de gestão de tarefas, tipo o Trello, Notion, Asana. Você cria esses projetos e é como se você realmente tivesse 2 ou 3 agendas separadas, só que no mesmo lugar. E ainda tem a vantagem de ver as coisas separadamente com cores diferentes. Então, por exemplo, sem criar essa bagunça, você define a ordem de prioridade correta, mas também tem a vantagem de ver todas as informações no mesmo lugar, independente de onde você esteja. Se você quiser ver só as suas tarefas profissionais, você clica naquela tag e vai ver só aquilo ali. Se você quer ver só o que você tem de pessoal, você clica na tag e vê só aquela lista. Mas aí você pode clicar para ver tudo, e ver tudo que você tem no dia, na ordem de prioridade que você definiu ou com os horários certinho dos compromissos. Então, por exemplo, se você vai almoçar fora e você usa a agenda física, você não vai levar as 2 agendas para o almoço? Quem sabe? Acho que não, fica um pouco meio esquisito. Mas e se um cliente te manda uma mensagem naquela hora do seu almoço pedindo uma reunião? Talvez você não esteja ali com a sua agenda física e não vai conseguir responder ele naquela hora. E tem essa vantagem do aplicativo também, porque aí, ali você tem acesso a todas as informações em qualquer momento, em qualquer lugar. A minha conclusão, no final das contas, foi a seguinte: eu não vejo vantagem nenhuma em separar agendas, porque por mais que sejam compromissos diferentes, você é uma só. Você não consegue se dividir em 2 para viver 2 vidas separadas. Tudo aquilo faz parte do seu dia como uma única pessoa. Então, o que existe em uma agenda vai influenciar na outra. Mas eu também não gostei de colocar todas as informações jogadas como se fossem realmente uma coisa só, porque aí a tarefa elaborar contrato fica com o mesmo nível de importância de comprar um presente, e não faz sentido. Fica difícil ter clareza de como que deve mesmo ser o seu dia, o que tem que ser feito em cada momento. Por isso que eu falo que as informações elas precisam estar no mesmo lugar, mas de uma forma que visualmente você entenda o que é cada coisa. Se você não tem tantas tarefas picadas assim e você gosta de usar a agenda física, então usa uma agenda para tudo, mas faz igual eu fazia no meu terceiro teste, com cores diferentes para cada coisa, escrevendo em lugares diferentes. E aí você pode pegar aquelas agendas tradicionais, que a página inteira é para um dia específico, e você pode dividir a folha ao meio, tanto na vertical quanto horizontal, para separar as tarefas pessoais de profissionais. De toda forma, caso você não faça questão mesmo de uma agenda física, eu recomendo bem mais os aplicativos. Eles são mais visuais e vão ficar menos bagunçados. Na agenda física, se o cliente cancela a reunião ou se o seu médico desmarca a consulta, fica ali aquela linha toda arriscada e você perde aquele espaço. No aplicativo, não, você só transfere a anotação para outro dia, fica tudo bonitinho, organizado, independente do que aconteça. Qualquer que seja a sua escolha, aplicativo ou agenda física, foque em colocar as informações no mesmo lugar, ainda que visualmente diferentes. Você é uma só, não faz sentido separar seus compromissos. Me conta aqui nos comentários como que você organiza suas tarefas hoje.